Ele era um oficial de elite do Império Romano, rico e influente. Mas carregava um segredo. Ele orava ao Deus de um povo que ele deveria apenas dominar. O que Cornélio não sabia era que suas orações silenciosas fizeram o céu se mover e enviaram um anjo com um endereço específico. O que aconteceu a seguir mudou o destino de todas as nações da terra, inclusive a sua. Este é o início de uma colheita que ninguém esperava. O ar em Lida ainda carrega o peso do milagre, um frescor que contrasta com o calor seco da Judéia. Pedro caminha entre os crentes, com o rosto marcado por uma paz que não pertence a este mundo. Mas seus olhos, outrora impetuosos, agora refletem a profundidade de quem aprendeu a ouvir o Espírito no silêncio. Ele se aproxima do leito onde Enéas definha há 8 anos, um tempo que se arrasta entre paredes de pedra e o cheiro de suor e desesperança. A paralisia de Enéas não é apenas física, é um retrato de uma alma aprisionada pela espera. Pedro não grita, não busca o espetáculo, mas fixa o olhar no homem e pronuncia o nome que sustenta o universo, sentindo a eletricidade da fé vibrar em cada palavra. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. Atos 9, 34. O estalo dos ossos e o despertar dos músculos atrofiados ecoam como um trovão de vida no quarto silencioso. E logo ele se levantou. O milagre não termina em Enéas, ele transborda. Pelas ruas de Lida e pelas planícies de Sarona, a notícia corre como fogo em palha seca. E a visão daquele que era um prisioneiro do próprio corpo, agora caminhando livre, faz com que corações endurecidos se curvem diante da graça. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Atos 9, 35. Enquanto a vida floresce em Lida, uma sombra de luto paira sobre Jope, a cidade à beira-mar onde o som das ondas parece lamentar uma perda irreparável. Ali vivia Dorcas, uma mulher cujo nome era sinônimo de abrigo para os desamparados. Ela era uma digna discípula de Jesus, mas sua pregação não era feita de retórica ou grandes discursos. Suas palavras eram tecidas em lã e linho, costuradas com a precisão de quem entende que o amor de Deus se manifesta no cuidado com o frio e com a fome. Seus hábeis dedos eram mais ativos do que sua língua, movendo-se incansavelmente para cobrir a nudez da pobreza e aquecer o coração dos tristes. Dorcas sabia ler as feridas invisíveis da alma através das vestes gastas das viúvas. No entanto, a fragilidade humana não poupa nem mesmo os justos. Aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Atos 9, 37. O silêncio na casa de Dorcas é agora cortado apenas pelo soluço abafado das mulheres que ela um dia vestiu. O corpo está frio, lavado e colocado no quarto alto, mas o vácuo que ela deixou na comunidade de Jope é imenso, uma ferida aberta que só a intervenção direta do céu poderia estancar. A notícia da morte de Dorcas chega a Pedro como um chamado urgente do Espírito. Os mensageiros de Jope trazem nos olhos o desespero de quem perdeu sua bússola de caridade, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Atos 9, 38. Pedro se levanta sem hesitar, a urgência em seus passos espelhando a gravidade do momento. Ao chegar no quarto alto em Jope, ele não encontra apenas um funeral, mas um testamento vivo de uma vida de serviço. Todas as viúvas o rodeiam, as lágrimas caindo quentes sobre o corpo inanimado de sua benfeitora, enquanto mostram com as mãos trêmulas as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Atos 9, 39. Cada ponto de costura ali era uma oração materializada. Pedro sente o peso daquela dor. Ele vê nas vestes a evidência de uma fé que se traduzia em obras, e seu coração é tocado por uma simpatia profunda. Ele não vê apenas um cadáver, mas uma serva cujo trabalho Deus deseja que continue. Determinando que a multidão se retire, Pedro busca a única fonte capaz de reverter o inevitável. Ele se ajoelha na solidão do quarto, o som das ondas de Jope ao fundo, e ora fervorosamente pedindo que a vida retorne àquela que tanto deu de si aos outros.
O silêncio no quarto alto torna-se denso, carregado pela presença invisível do Criador. Pedro se levanta da oração, não mais como o pescador da Galileia, mas como o porta-voz do Autor da vida. Ele se volta para o corpo inanimado de Tabita e pronuncia a ordem que desafia a sepultura. Tabita, levanta-te. Atos 9:40. O milagre acontece nos detalhes, o leve estremecer das pálpebras, o primeiro suspiro que enche novamente os pulmões e o brilho da consciência que retorna. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. A morte, o último inimigo, é forçada a recuar diante do poder de Cristo. Pedro a apresenta viva aos santos e às viúvas, transformando o luto em uma alegria indescritível que fortalece a igreja e prepara o caminho para algo ainda maior. Deus quis trazê-la da terra do inimigo para que sua habilidade continuasse a ser uma bênção, mas também para que este sinal ecoasse além dos muros de Jope. Enquanto o sol se põe sobre o Mediterrâneo, Pedro permanece na cidade, hospedado na casa de um curtidor, sem saber que o mesmo Deus que trouxe Dorcas de volta à vida está prestes a rasgar o véu dos preconceitos e chamá-lo para uma missão que mudará o curso da história. Levar a luz do Evangelho aos gentios, começando por um homem chamado Cornélio. A brisa de Cesareia sopra sobre os terraços de mármore, mas no coração de Cornélio não há o descanso que o cargo de centurião deveria lhe proporcionar. Ele é um homem de nobre nascimento, cujas mãos carregam a autoridade de Roma, mas cujo espírito se curva diante de uma grandeza que os ídolos de pedra do império jamais poderiam conter. Gentio de berço e educação, ele descobriu entre os judeus o brilho do Deus vivo, e sua vida tornou-se um reflexo dessa luz. Cornélio não é apenas um soldado, ele é um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Atos 10:2. Sua fé não é teórica ou distante, ela se traduz no tilintar de moedas que aliviam a fome dos necessitados e no silêncio reverente de quem busca o conselho divino em cada decisão militar ou doméstica. Ele ergueu um altar invisível no seio de sua família, compreendendo que nenhuma estratégia ou plano humano pode prosperar sem o auxílio daquele que governa os céus e a terra. Sua reputação, como um aroma suave, espalha-se longe e perto, unindo o respeito de judeus e gentios, sob a marca de uma integridade inquestionável. Mesmo vivendo sobre a disciplina rigorosa das legiões, Cornélio cultiva uma disciplina ainda mais profunda, a da oração contínua. Ele é um vigia que espera não apenas pelo inimigo nas fronteiras, mas pelo Messias nas profecias que aprendeu a amar. Contudo, entre sua devoção e a plenitude da verdade, existe um véu de desconhecimento. Ele ainda não conhece o sacrifício de Cristo na cruz e a vitória do sepulcro vazio. Para os olhos dos líderes religiosos de seu tempo, Cornélio é um estrangeiro, um homem imundo e à margem da promessa. Mas o mesmo santo vigia que outrora disse de Abraão, "Eu o tenho conhecido", Gênesis 18:19, mantém seus olhos fixos sobre este centurião sincero. Deus não vê o uniforme romano ou o sangue gentil, ele vê o coração que clama pela verdade no segredo do quarto. O céu está pronto para se abrir e a resposta para as buscas de Cornélio não virá por canais humanos tradicionais, mas por uma intervenção direta que desafiará séculos de separação e preconceito. O sol começa a declinar quando o sobrenatural invade a rotina de Cesareia. Enquanto Cornélio se acha em oração, a atmosfera do aposento se transforma, densa de uma glória que não pertence a este mundo. Um mensageiro celestial surge diante dele, rompendo o véu entre o visível e o invisível. Ao ouvir seu próprio nome pronunciado pela voz do anjo, o temor humano, natural diante do divino, toma conta do centurião.
Seus olhos, acostumados a encarar o perigo das batalhas, agora estremecem diante da pureza do mensageiro. Com a humildade de quem reconhece a soberania absoluta, ele questiona: "Que é, Senhor?" Atos 10, 4. A resposta do anjo cai sobre ele como um bálsamo de confirmação divina. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. A devoção de Cornélio não foi esquecida no vasto império. Ela chegou ao trono do universo. Cada ato de bondade e cada clamor sincero foram registrados como um memorial vivo, movendo o braço de Deus para guiar o buscador ao encontro da fonte da vida. A instrução celestial é clara, específica e exige um passo de fé que cruzará caminhos improváveis. O anjo não entrega o evangelho diretamente a Cornélio, mas honra o método divino de usar homens como instrumentos da graça. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Atos 10, 5. O comando é preciso. Pedro está na casa de um curtidor chamado Simão, junto ao mar. Há uma coreografia divina em curso conectando a Cesareia do poder romano a Jope do milagre de Dorcas. Enquanto Cornélio apressa seus servos e um soldado de confiança para cumprir a ordem, ele mal pode imaginar que do outro lado o coração do apóstolo Pedro também está sendo preparado para uma desconstrução profunda. O Deus que ressuscitou Tabita está prestes a ressuscitar a esperança de todo o mundo gentil, usando a ponte que a fé de um centurião romano começou a construir sob a orientação de um anjo. A precisão da mensagem celestial revela um Deus que não habita apenas em templos distantes, mas que caminha pelos mercados, pelas oficinas e pelas casas simples à beira-mar. Ao mencionar até mesmo o ofício de Simão, o curtidor, o céu deixa claro que nada escapa ao seu olhar. Ele está a par da história e ocupação dos homens de todas as condições de vida. Não há trabalhador tão humilde, nem tarefa tão exaustiva que não seja monitorada pelo trono da graça. Deus conhece o cheiro do couro na casa do curtidor, tanto quanto conhece o brilho do ouro no palácio do rei. Ao dizer, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, o Criador estabelece uma conexão sagrada entre o dever cotidiano e o propósito eterno, provando que a vida comum é o palco onde a providência prefere atuar. O Senhor está familiarizado com cada afazer e cada dor, tecendo a salvação através das minúcias da nossa existência diária. Há uma sabedoria profunda no fato de o anjo não ter sido incumbido de contar a Cornélio a história da cruz. Embora o mensageiro celestial conhecesse o plano da redenção, Deus deu prova de sua atenção para com o ministério evangélico e sua igreja organizada, ao escolher um homem para falar a outro homem. Um ser celestial, puro e sem cicatrizes, não poderia comunicar a profundidade do arrependimento ou o alívio do perdão como alguém que já falhou. Um homem sujeito a fragilidades e tentações humanas, como o próprio centurião, deveria ser aquele que lhe contaria a respeito do Salvador crucificado e ressuscitado. O céu valoriza a experiência humana. O testemunho de quem foi resgatado do lamaçal tem um peso que a perfeição angélica não poderia carregar. É a voz trêmula de quem foi perdoado que melhor ressoa no coração de quem busca por perdão. Deus não escolhe como seus representantes anjos que jamais caíram, mas seres humanos de paixões idênticas às daqueles a quem buscam salvar. Esta é a essência do método divino, a identificação. Assim como Cristo se revestiu da forma humana para que pudesse alcançar a humanidade, ele agora utiliza homens e mulheres para serem seus braços e sua voz. Um Salvador divino humano era necessário para trazer a salvação ao mundo, e essa mesma dinâmica continua através da sua igreja. A nós, frágeis vasos de barro, foi entregue a sagrada tarefa de tornar conhecidas as riquezas incompreensíveis de Cristo. Efésios 3, 8. O poder não vem do instrumento, mas da fonte.
Contudo, a beleza do plano está no fato de que Deus nos convida para sermos coautores da história de redenção de nossos semelhantes, transformando nossa própria história em uma ponte. Em sua sabedoria, o Senhor põe os que estão à procura da verdade em contato com os seus semelhantes que a conhecem. É plano do céu que os que receberam a luz a comuniquem aos que se acham em trevas, criando uma rede de influência que se espalha por meio da simpatia e da amizade humana. A humanidade, tirando sua eficiência da grande fonte da sabedoria, torna-se a agência operadora por meio da qual o Evangelho exerce seu poder transformador. Quando o anjo partiu, Cornélio não hesitou. A obediência foi sua resposta imediata e alegre. Ele chamou 2 de seus criados e a um soldado piedoso, pessoas que compartilhavam de sua atmosfera de fé. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Atos 10, 8. Enquanto os mensageiros iniciam a jornada pela costa, o anjo cruza o horizonte em direção a Jope, pronto para preparar o coração de um apóstolo que ainda não entende quão largo é o oceano da misericórdia de Deus. O sol do meio-dia castiga o terraço em Jope, mas Pedro busca um refúgio que vai além da sombra. Enquanto espera pela refeição, o cansaço físico cede lugar a uma fome mais profunda, uma fome de salvação que o faz olhar para o horizonte e clamar pelos seus patrícios. Do alto, ele contempla a cidade e os territórios vizinhos, sentindo um desejo ardente de desvendar as profecias que apontam para o Salvador que ele conheceu e amou. É nesse estado de busca espiritual que a realidade se dobra. O céu parece se rasgar e Pedro é mergulhado em um arrebatamento de sentidos. Atos 11, 5. Ele vê algo que desafia sua lógica e sua herança. Um vaso, como um grande lençol, desce das alturas, atado pelas 4 pontas. Dentro dele, uma mistura caótica de animais quadrúpedes, répteis e aves, criaturas que, para um judeu zeloso, representavam o ápice da impureza ritual. Diante desse cenário repugnante aos seus olhos, uma voz ressoa com autoridade divina. Levanta-te, Pedro, mata e come. Atos 10, 13. A resposta de Pedro é um reflexo imediato de uma vida moldada pela tradição. De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Atos 10, 14. Em sua mente, a santidade estava ligada à separação, a muros que protegiam o puro do impuro. Mas o céu não aceita o não do preconceito. Pela segunda vez, a voz ecoa com uma advertência que corta séculos de tradição humana. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Atos 10, 15. O vaso sobe e desce por 3 vezes, uma repetição necessária para quebrar a resistência de um espírito endurecido por conceitos antigos. Essa visão não era sobre dietas, mas sobre destinos. Era uma repreensão direta à exclusividade que os discípulos ainda mantinham. Eles acreditavam que o muro de separação, embora derrubado na cruz, ainda permanecia em pé nas mentes. O Senhor estava, naquele momento, expandindo os limites do coração de Pedro para que ele pudesse enxergar a extensão universal do plano divino. Até então, os apóstolos haviam caminhado apenas em solo conhecido, limitando-se a pregar aos judeus e acreditando que os gentios estavam irremediavelmente excluídos das bênçãos do Messias. Mas a conversão que se aproximava, a de Cornélio, seria um marco de uma era inteiramente nova na história da redenção. A porta que os homens haviam fechado com chaves de preconceito e orgulho religioso estava prestes a ser aberta de par em par pelo próprio Deus. O Evangelho não deveria mais ser um privilégio de uma nação, mas um convite a toda a raça humana. No reino que se estabelecia, os gentios que aceitassem a Cristo seriam colocados em pé de igualdade com os judeus, sem as amarras de ritos que serviram apenas como sombras. O Senhor trabalhava com paciência e cuidado para despir o espírito de Pedro dessa veste de superioridade, ensinando-lhe a verdade mais preciosa do céu. Aos olhos de Deus, não há acepção de pessoas. Cada alma, seja judeu ou pagão, é comprada pelo mesmo preço e amada com a mesma intensidade. Enquanto a visão se desvanece e o vaso é recolhido ao céu, Pedro permanece no terraço, em silêncio, tentando decifrar o enigma que acabara de presenciar.
Sua mente é um campo de batalha entre a educação que recebeu e a revelação que acabara de ver. É nesse exato momento de reflexão profunda que o mundo tangível se choca com o espiritual. Lá embaixo, no portão da casa do curtidor, o som de vozes estrangeiras interrompe a quietude. Os mensageiros de Cornélio, exaustos pela viagem, mas movidos por uma ordem divina, chegam ao endereço exato mencionado pelo anjo. Enquanto Pedro ainda hesita sobre o sentido do lençol, o Espírito Santo fala ao seu coração com uma clareza inquestionável. Eis que 3 varões te buscam. Atos 10, 19. O tempo da teoria terminou. O tempo da prática e do encontro com o imundo que Deus purificou havia começado. O comando do Espírito Santo ecoa no terraço com uma clareza que não admite desculpas. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Atos 10, 20. Para Pedro, cada degrau da escada que o leva para baixo parece um passo em direção ao desconhecido, um confronto direto com tudo o que ele sempre acreditou ser sagrado. A relutância pesa em seus membros, mas o temor ao Senhor é maior do que o temor às tradições. Ao abrir a porta e encarar os mensageiros de Cornélio, homens que, pela lei judaica, representavam a contaminação, Pedro assume sua nova missão com uma coragem sóbria. Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? Atos 10, 21. A resposta dos homens não traz ameaça, mas uma confirmação sobrenatural. Eles falam de um centurião justo, respeitado por toda a nação judaica, que fora instruído por um anjo a buscar palavras de vida nos lábios de um judeu. Pedro compreende que o céu está movendo as peças de um tabuleiro muito maior do que a Judéia, e, em obediência, ele aceita o convite, levando consigo 6 irmãos como testemunhas de um ato que ele sabe ser revolucionário. A chegada em Cesareia é marcada por um silêncio carregado de expectativa. Ao cruzar o limiar da casa de Cornélio, Pedro entra em um território onde nenhum apóstolo jamais ousara pisar. Cornélio, movido por uma reverência que transborda, não vê em Pedro apenas um hóspede, mas um embaixador do Altíssimo. Num gesto que denuncia a profundidade de sua busca espiritual, o centurião cai aos pés do apóstolo em adoração. Pedro, tomado por um choque de humildade e horror diante daquele ato, levanta o soldado romano imediatamente. Levanta-te, que eu também sou homem. Atos 10, 26. Nesse momento, o uniforme de Roma e a túnica do pescador se nivelam diante da humanidade compartilhada. Pedro descobre que a santidade não o coloca acima de ninguém, mas o coloca a serviço de todos. Dentro da casa, ele não encontra um homem isolado, mas uma multidão faminta. Cornélio havia convocado seus parentes e amigos mais íntimos, transformando sua sala de estar no primeiro campo de colheita gentílica do cristianismo. Diante do grupo atento, Pedro começa sua fala com a honestidade de quem está aprendendo enquanto ensina. Ele reconhece abertamente o abismo que as tradições cavaram. Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Atos 10, 28. O preconceito era a norma, a separação era o escudo. No entanto, a visão do lençol finalmente se traduz em convicção viva em seu coração. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Atos 10, 28. A revelação divina destruiu o conceito de o outro. Quando Cornélio relata sua visão do anjo e conclui dizendo que todos estão ali, diante de Deus, para ouvir o que o Senhor ordenara, Pedro sente o peso da responsabilidade eterna. Ele abre a boca e a grande verdade do Evangelho flui como um rio que rompe a represa. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. Atos 10, 34, 35. O sermão que se segue não é uma exposição teórica, mas um testemunho vivo da glória de Cristo. Pedro prega sobre a vida de Jesus, seus milagres de cura, a escuridão da traição, o sacrifício na cruz e o triunfo retumbante da ressurreição.
Ele apresenta o Salvador não como um herói nacional judaico, mas como o advogado de toda a humanidade e a única esperança do pecador. À medida que as palavras saem de seus lábios, o próprio Pedro é transformado pela verdade que comunica. Seu coração arde com uma nova compreensão. As escamas do nacionalismo religioso caem de seus olhos enquanto ele vê a luz do Evangelho iluminar os rostos daqueles romanos. Ele percebe que o plano de Deus nunca foi apenas sobre um povo, mas sobre um resgate global. Naquela sala, em Cesareia, o Espírito Santo está prestes a selar a mensagem com um fogo que provará, de uma vez por todas, que o reino de Deus não conhece fronteiras, nem línguas, nem barreiras que o amor não possa atravessar. O ar na casa de Cornélio torna-se subitamente denso, não pelo calor do sol de Cesareia, mas por uma presença que faz o tempo parar. Enquanto as palavras de salvação ainda fluem dos lábios de Pedro, o invisível torna-se manifesto. Antes que o apóstolo pudesse terminar seu apelo ou organizar um ritual, o céu interrompe o protocolo humano. O Espírito Santo cai sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10, 44. É um derramamento sem distinção, uma chuva de fogo espiritual que ignora as barreiras étnicas. Os fiéis que eram da circunção, aqueles 6 companheiros judeus que vieram com Pedro, observam a cena com um misto de espanto e reverência. Eles se maravilham que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Não há como negar a evidência, os sons de louvor em línguas estranhas e a exaltação a Deus que ecoam pelas paredes daquela casa são os mesmos sinais que marcaram o nascimento da igreja em Jerusalém. O preconceito morre diante da evidência da glória. Pedro, diante do selo divino colocado sobre aquelas almas, compreende que o batismo de fogo precedeu o de água e que o homem não pode proibir o que Deus já aceitou. Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos 10, 47. A pergunta é um desafio retórico ao tradicionalismo. Naquele momento, as águas de Cesareia batizam uma nova realidade. Os que eram estranhos e forasteiros são agora concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A casa de Cornélio torna-se o epicentro de uma vasta obra de graça, uma colheita preciosa que prova que o reino não é um clube exclusivo, mas um lar para todo o coração sincero. A influência do centurião, outrora restrita à ordem militar, agora expande-se como luz, transformando Cesareia em um farol de esperança para o mundo gentílico. Essa história não é um eco perdido do passado, mas um chamado urgente para o presente. Deus está hoje buscando almas tanto entre os humildes quanto entre os grandes. Há muitos Cornélios em nossos dias, homens de influência, intelecto e posição, cujas simpatias estão com a verdade, mas que se sentem presos pelos laços invisíveis do mundo, pelas associações e responsabilidades que os rodeiam. Requer-se uma força moral incomum para que tais homens tomem posição ao lado de Cristo, e o céu clama por obreiros humildes e fervorosos que não temam entrar nas altas cortes para levar a luz. Há milagres de conversão aguardando para acontecer, transformações de homens que, uma vez convertidos, consagrarão seu tempo, influência e recursos para impulsionar a obra de Deus com uma nova e extraordinária eficiência. O Senhor tem joias preciosas escondidas em lugares onde muitas vezes negligenciamos olhar, esperando apenas pelo toque de um mensageiro obediente. No entanto, o progresso da luz sempre encontra a resistência da tradição cega. Quando a notícia da visita de Pedro chega aos ouvidos dos irmãos na Judéia, o que deveria ser motivo de festa torna-se fonte de escândalo. Em vez de celebrarem a expansão do reino, eles se prendem à letra que mata, temendo que a conduta de Pedro manche a reputação do ensino judaico. Ao retornar a Jerusalém, o apóstolo não encontra abraços, mas faces severas e palavras de censura. Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Atos 11, 3. O julgamento recai sobre o ato social, ignorando o milagre espiritual. Pedro agora se vê diante de um novo tribunal, o de seus próprios irmãos.
Ele terá que decidir entre o conforto do favoritismo religioso ou a defesa da visão que recebeu no terraço, provando que a maior batalha da igreja não é contra o mundo exterior, mas contra os muros que ela própria insiste em reconstruir. O silêncio na Assembleia de Jerusalém é tenso, carregado pelo peso de séculos de separação. Pedro não recua diante dos olhares de reprovação. Ele não oferece uma desculpa, mas uma exposição detalhada da vontade divina. Com a calma de quem foi transformada pela luz, ele relata cada detalhe: a visão do lençol no terraço de Jope, o simbolismo dos animais impuros e a voz do céu que o advertia a não mais observar a distinção cerimonial entre circuncisão e incircuncisão. Ele explica como a barreira que considerava os gentios imundos foi desintegrada pela ordem direta de Deus. Cada palavra de Pedro é um golpe de misericórdia no exclusivismo religioso. Ele descreve a vinda dos mensageiros, a viagem sob a guia do Espírito e o encontro com Cornélio, revelando que, enquanto ele era preparado de um lado, o centurião era instruído do outro. Não era uma aventura pessoal de um apóstolo, era uma operação coordenada pelas cortes celestiais. Ao chegar ao ápice de seu relato, Pedro revive o momento em que o fogo do Espírito Santo invadiu a casa de Cornélio. Quando comecei a falar, diz ele com a voz embargada pela lembrança, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Atos 11:15. Naquele instante, as palavras de Jesus ecoaram em sua mente como um trovão de clareza. João batizou com água, mas o batismo que define o novo reino é o do Espírito. A prova era irrefutável. Se o Criador do universo não fez distinção ao conceder o seu dom mais precioso, quem seria Pedro para se opor? Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Atos 11:17. Esta pergunta não é apenas uma defesa, é uma rendição final da vontade humana à soberania de um Deus que ama sem fronteiras. O efeito das palavras de Pedro é imediato e profundo. A censura que antes endurecia os rostos dos irmãos em Jerusalém dissolve-se em uma convicção silenciosa. O peso da evidência espiritual silencia as vozes da tradição. Eles compreendem que lutar contra a integração dos gentios seria lutar contra o próprio autor da salvação. Seus preconceitos, alimentados pelo costume dos séculos, são expostos como contrários ao espírito do Evangelho. Em vez de contenda, o que se ouve agora é o som da glória. As mãos que antes apontavam o erro agora se levantam em louvor, e a confissão que muda o curso da história da igreja é finalmente pronunciada. Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Atos 11:18. O muro de separação, que resistira a impérios e guerras, cai diante da humildade de um apóstolo e da sinceridade de um inquiridor da verdade. Com esse reconhecimento, o cristianismo rompe o casulo do judaísmo e ganha asas para voar por todas as nações. Sem controvérsias e sem amarras, o exclusivismo é abandonado e o caminho é aberto para que o Evangelho seja proclamado a todo o mundo conhecido. A experiência de Cornélio e Pedro prova que Deus não busca ritos, mas corações dispostos a ouvir e obedecer. A luz que brilhou em Cesareia e foi confirmada em Jerusalém agora está livre para iluminar os confins da terra. O plano divino, em sua extensão universal, estabelece que em Cristo todos são um. O fim desse capítulo é, na verdade, o prólogo de uma nova era de expansão, onde cada estrangeiro é convidado a sentar-se à mesa do rei, e cada mensageiro de Deus é desafiado a nunca mais chamar de comum o que o céu decidiu purificar. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Assim como Cornélio e Pedro, talvez hoje Deus esteja te chamando para romper uma barreira ou levar uma palavra de esperança a alguém que todos ignoram. Não guarde essa luz só para você. Se esse vídeo falou ao seu coração, deixe seu amém nos comentários e compartilhe com um amigo que precisa saber que Deus não faz acepção de pessoas. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.